Amigos da ONG, pergunta ao Rabino Shalom Abrahá. E a pergunta de hoje é da nossa querida Glaze. Haverá Glaze, ela escreve, querida amiga Glaze, que ela pergunta em relação ao que está escrito em Vaikra, capítulo 27, versículo 4, que é permitido o resgate de quem foi botado. Então, o assunto é o seguinte, ela pergunta por que o Iftach não resgatou a filha. Iftach Giladi, no livro de Shoftim, livro dos Juízes, capítulo 11, versículo 30, porque ele não resgatou a sua filha. Em primeiro lugar, pelo judaísmo é explicitamente proibido assassinar, é proibido fazer sacrifícios humanos, é proibido, Deus me livre, sequestrar uma pessoa, proibido tirar a liberdade de uma pessoa. E até em último recurso, num caso que é chamado de escravo Eved Ivri, o Eved Ivri, o escravo judeu, o que ele está se vendendo como escravo, ele não está vendendo a si próprio, não é que ele vai se vender e o dono vai poder dar uma chicotada nele como o escravo português que era tratado como um animal, mas, e a gente não pode dar chicotada no animal também, que é proibido fazer o animal sofrer. Mas no nosso caso, quando falamos sobre o escravo judeu, ele está vendendo o trabalho dele. Tipo, ele está fazendo um deal, ele é uma pessoa que foi pego por um tribunal, foi pego como um ladrão. Pela lei judaica, o ladrão ele não vai preso, ninguém vai preso. O assassino é condenado à morte. O ladrão ele tem que pagar multa de ou 100%, ou 200%, ou 400%, ou 500%, de acordo com o caso. Se ele roubou e devolveu, ou se ele roubou e não devolveu, foi pego com o roubo. Cada caso é um caso. Se era um carneirinho que ele precisou carregar nas costas, ou um boi que foi atrás dele, cada caso vai ser uma multa diferente, mas sempre a pena é de multa. E no caso que o escravo, o ladrão, ele não tem como pagar a multa, o Beit Adin vendia ele como escravo. Ele vai trabalhar então 6 anos, no 7º ano ele vai ser libertado, e esses 6 anos ele vai trabalhar, tipo, ele vai ser vendido, esse dinheiro da venda dele vai ser entregue para as pessoas que ele roubou. Seria uma coisa mais ou menos assim, se ele está num lugar muito legal, que ele gosta muito, ele não tem muito o que fazer lá, todo mundo gosta dele, ele resolve ficar escravo a vida inteira. Quando chega o ano do Yovel, Shnat Yovel, ano do jubileu, aí ele é libertado à força. Mas o escravo judeu, ele tem direitos tem muitos direitos trabalhistas que foram estudados dos direitos do escravo judeu. Aí a gente vai para uma segunda categoria, que é um escravo que não é judeu. Teve uma guerra, chegou lá o califado islâmico, matou todos os homens da cidade, pegaram as mulheres, venderam, e nós conseguimos vencer eles, falamos para eles, olha, vocês são os assassinos, a gente vai te matar. A pena de morte para assassinato. Ele fala, não, isso aqui é uma guerra, me leva como escravo. Então, esse é o escravo que não é judeu. Também é proibido você bater nele, e todas as leis que se aplicam ao ser humano se aplicam a ele. Aí, continuação. O Iftach, nesse caso, ele fez uma guerra, ele conseguiu salvar o nosso povo do inimigo da época, e ele fez um juramento. Ele falou, olha, a primeira criatura que sair da minha casa, eu vou sacrificar para Hashem. E lá em cima o tribunal divino não viu isso com bons olhos, quer dizer, em agradecimento ele vai sacrificar um gato, um cachorro, vai saber o que mais ele tinha lá na casa dele, um gato, um cachorro, um cavalo, a primeira coisa que sai da casa dele ele vai sacrificar para Hashem.
Então o tribunal divino não viu isso com bons olhos. A primeira coisa que saiu da casa dele foi a filha dele saiu de braços abertos. Papai querido, sua filha amada, a pessoa que mais te ama é a pessoa que você mais ama. Aí o que ele fez? Ele sabia que em relação a quando uma pessoa ele está numa dificuldade, ele está à beira da morte. A pessoa está lá no CA terminal, o médico chamou a família e falou, olha gente, daqui a algumas horas ele vai falecer, já vai providenciando a Hevra Kadisha, o enterro. Então ele fez lá um voto, uma promessa, que ele vai dar o valor dele em dinheiro. Tipo, ele se... É como se ele tivesse dado a ele próprio, a si próprio para tzedakah. E é claro que ele não é ele próprio dado para tzedakah, é o valor dele, como se verifica o valor de um ser humano. O ser humano vale o mundo inteiro, cada pessoa é como se fosse um mundo. Então o valor dele é avaliado. Se ele fosse pego pelo tribunal por um roubo e ele fosse vendido como escravo para pagar por esse roubo, por quanto ele seria vendido? Quer dizer, qual é o preço de tabela do escravo num país que tem escravidão oficialmente, e como era há 2000 anos atrás no Império Romano, do qual Israel era um estado, que era um país que tinha uma escravidão oficial, o escravo era vendido por um preço de tabela. É isso que ele tem que dar para tzedakah. Se ele ofereceu a si próprio para o Beit HaMikdash, ele dá o valor de si próprio caso ele se vendesse como escravo. Então, por causa disso, nenhuma pessoa na hora que ele fala eu sou do Beit HaMikdash, ele não é do Beit HaMikdash. Quer dizer, na hora que ele fala qualquer frase assim, que ele está se doando para Deus, ele está se doando para o Templo Sagrado de Jerusalém, ele está se doando para os Konim, isso não pega, porque é proibido ele se doar. Mas tem esse voto, que esse juramento, essa promessa, não sei como traduzir isso, que ele se dá pro Beit HaMikdash, então ele tem que dar o valor dele em dinheiro e não ele próprio. No caso da filha do Iftach, não precisava nem isso, porque era um juramento em vão que ele fez, um juramento que, se ele soubesse que era a filha dele que queria sair de lá, ele não teria jurado isso. Então ele jurou que a primeira criatura que sair da casa dele, ele vai sacrificar ela para Deus, e é proibido assassinar, então é proibido ele matar a filha. Então, por causa que se a primeira criatura fosse um gato ou um cachorro, ele faria, do gato e do cachorro faria sacrifício para Hashem. Então o tribunal divino fez um milagre, que a filha dele foi a primeira coisa que saiu da casa dele quando ele chegou. E então, por causa disso, nesse caso, tanto no caso do Iftach Giladi quanto em outros casos, a pessoa teria como simplesmente ir para um tribunal rabínico e falar, olha, eu jurei tal coisa. O tribunal ia perguntar para ele, se você soubesse que tal e tal detalhe, você teria jurado? Ele vai falar, não. Então o juramento está anulado, o voto está anulado, a promessa está anulada. Por quê? Porque a pessoa que promete errado, essa promessa não tem validade. Então nossos sábios falaram para não prometer, para não fazer juramento, e para sempre você falar blineda. Sempre que você fala alguma coisa, fala para alguém, que você fala para a sinagoga, eu vou dar uma tzedakah, você tem que falar blineda, sem juramento. Porque se a pessoa faz um juramento que ele vai dar alguma coisa, e aí ele não pode dar, aí ele tem que procurar um tribunal rabínico. Nesse caso, o tribunal rabínico pode ser 3 judeus religiosos, 3 judeus que guardam Shabbat, não precisa ser rabino formado, e ele tem que falar na frente deles que
ele fez o juramento, ele falou que vai dar uma certa quantia para tzedakah, ele não tem como dar. Aí eles vão perguntar para ele se na hora do juramento ele pensou nesse detalhe, que talvez ele não tivesse a capacidade, a possibilidade de dar. Ele vai falar, ele não pensou nesse detalhe, então o juramento está desfeito automaticamente. Quer dizer, eles desfazem o juramento para ele. Por quê? Porque é um juramento que foi jurado errado. Então ele está sendo que foi feito errado, então eles desfazem. Agora, me lembrando melhor da Halachá, eu acho que desses três, um dos três tem que ser um especialista, um rabino que consiga diagnosticar que realmente esse juramento foi feito errado. Então, no caso da filha de Iftach, a única coisa que ele teria que fazer é isso. É ir lá para o Pinchas, que era o juiz da época, que era como se fala, era o rabino da época, e ir para o tribunal rabínico do Pinchas e falar, olha, eu fiz um juramento, eu falei que a primeira coisa que saísse da minha casa eu sacrificaria para Hashem, e eu imaginei que fosse sair um animal puro, como um boi, um carneiro, um bode, um animal que é permitido eu sacrificar para Hashem. Não imaginei que fosse sair um cavalo, um cachorro, um gato, ou Deus me livre, um ser humano. Então Pinchas ia reunir mais 2 judeus religiosos, ia falar para ele, se você soubesse que a sua filha seria a primeira criatura que sairia da sua casa, você teria jurado isso? O Iftach iria dizer não, e aí o voto seria anulado pelos 3 juízes, e eles fariam tipo um ritual, eles falariam uma frase de mutelach, 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 e o juramento estaria anulado. O Iftach, ele era muito prepotente. Ele falou, eu sou o general, o Pinchas, que é o rabino, ele tem que vir para mim, para anular o meu juramento. O Pinchas, ele imaginou, o Iftach, ele não considerou Iftach tudo isso. Ele falou, na hora que ele tiver tempo de vir, ele vem, né? Não estou pressionando. Quem foi a vítima disso? A menina, que dizem nossos sábios, eles não sabem se alguém quis se casar com ela por causa disso. Então, assim, eles imaginam que ninguém quis se casar com ela porque ninguém sabia o que precisava ser feito. Então, era só o Iftach pegar o cavalinho dele e viajar até o Pinchas, que estava na mesma região, e fazer a anulação dessa promessa. E isso eles fariam, o Pinchas com mais 2 judeus religiosos fariam isso em 5 minutos, e aí teria um monte de gente um monte de meninos querendo se casar com a filha de Iftach, porque o Iftach era o grande, né, o general que venceu a guerra, ele ficou o todo poderoso da região, ficou o coronel da região. Agora, por causa que o Iftach não foi anular o Neder, a promessa dele, porque ele se considerava, ele achava que ele era o bam, e o Pinchas tinha que vir para ele pedir, falar que teve o mérito de vir até o general para anular a promessa do general. E o Pinchas não considerou o Iftach tudo isso. Ele falou, na hora que o Iftach tiver um tempo livre, ele vem para cá. Então, ninguém quis se casar com a filha de Iftach. E pelo que a gente entende, ela morreu solteira por causa disso, porque ninguém sabia o que tem que ser feito nesse caso. E Deus me livre, e outro motivo para isso é que conheciam muito bem o pai dela. E estavam com medo que um dia desse na louca dele, ele falou, eu deveria ter feito dela um korban mesmo, um sacrifício humano, e Deus me livre colocasse isso na prática. Quer dizer, ninguém sabia o que ia sair disso. Então, por causa disso, ninguém se casou com ela. Assim, essas notícias que a gente tem de pouca informação sobre essa pobre menina da época, é essa informação que a gente tem. Quer dizer, que ninguém quis se casar com ela até que o problema fosse resolvido, e não se tem notícias de que o problema foi resolvido. Por causa disso, o Iftach morreu da Makat Shechin, que se chama, que
Isso é a verdadeira lepra, né? Que eles traduzem tzarat como lepra, mas a tzarat não é lepra e a makat shchin é lepra. Então Iftach morreu Mukeh Shchin, ou seja, ele está escrito que ele foi enterrado em todo o Gilad, quer dizer, cada lugar do Gilad tinha um pedaço dele enterrado lá. E então esse foi, Deus me livre, o castigo do Iftach pelo que ele causou para a filha dele, que ele faleceu dessa maneira. Deus me livre. Então, esse é o assunto. Dizem nossos sábios, sempre fala bli neder, quando você fala alguma coisa, fala, olha, sem promessa, nunca faça uma promessa, nunca faça um voto, nunca faça um juramento, nunca faça nada disso, e aí você vai ter uma vida muito boa. Sim, dizem nossos sábios, eles abençoam a pessoa que não faz juramentos, que não faz promessas, e sempre que você fala, eu vou participar de alguma mitzvah, você fala bli neder, quer dizer, sem juramento. Muito obrigado para nossa querida aluna Glaze, Haverá Glaze, né? Amiga Glaze. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Muito obrigado para todos os amigos da ONG que apoiam a nossa instituição. Sempre que vocês tiverem uma pergunta, estou à disposição, não importa aonde. Pode ser em Genópolis, em frente à maior sinagoga de Genópolis, pode ser na nossa ONG, pode ser em qualquer lugar. Atzlachá, briut, panasá, bechefa, bekol tov.